Boa noite a todos, né? A gente vai estar iniciando aí o nosso culto, né? Online, nessa live aí no meu Facebook, né? Bruno Araújo. Chame aí seus amigos, vai entrando aí, de pouquinho em pouquinho. E nós vamos ter uma reflexão sobre a palavra de Deus. E vamos ouvir um louvor também, né? Antes de iniciar, né? Daqui a pouco a gente vai orar e vamos reflexão sobre a palavra de Deus. Sejam bem-vindos. O áudio está tudo certinho. Valeu. Nós te amamos, Deus, nós te amamos tanto, Pai. Nós te amamos, Jesus. Obrigado pelo seu amor, cuidado, bondade, graça. Fez em mim o seu milagre. Livrou-me do que eu nem cheguei a ver. No céu, antes de eu nascer, e pra cada coisa que eu ia perder, preparou o dobro pra me devolver. Abre cada porta que o mundo fechou. Eu não valia nada, ele me deu valor. Mudou minha história e me fez alguém. E me disse que seus sonhos vão além do que eu possa imaginar. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Ei, amor. PR Guerra tá aí na área. Meu amigo, meu pastor. Nara Estela, meu amor, Lari, né? E amor, já falei, falando de novo. Glauco, Marlon, Milena. Vai entrando aí, galera. Só deixa aí sobre o áudio, tá bom? Vamos ouvir, Fez abelha pra gente provar o mel, lindo dia azul, o nosso lindo céu. Quando o sol vai, a lua logo vem e nos faz lembrar que mais um dia o Senhor nos fez bem. Deus está cuidando de mim, os detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, os detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta. Deus está cuidando de tudo. E o meu trabalho é esperar e amém, glória a Deus. No seu amor. Valeu aí pelo feedback. Cuidando de tudo. E o meu trabalho é esperar e descansar em seu amor. Deus está cuidando de mim, os detalhes cuida de mim, o seu amor. Cuida de mim, seu amor é sobrenatural e faz com
eu me sinta especial. Ele cuida de mim. Declare comigo essa manhã: Deus está cuidando. Deus está cuidando de mim. Dos detalhes cuida. Seu amor é sobrenatural, faz com que eu me sinta. Amém. Amém, meus irmãos, graça e paz. Sejam bem-vindos aí todos, né? A gente ouviu um louvor, né? Deus está cuidando de mim. Ele está cuidando de mim e está cuidando de vocês também. Amém? Vamos orar, né? Logo após a gente vai trazer uma breve reflexão sobre a palavra de Deus. E é o que a igreja tem feito, né? A gente não está abrindo as portas, né? Por enquanto a gente está nesse momento de crise. A gente está fazendo nossos cultos online através de lives, né? E Deus tem abençoado. Logo, logo nós estaremos juntos na congregação dos santos. Amém? Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, muito obrigado por esta noite maravilhosa que o Senhor nos concedeu, por essa oportunidade de adorar e bendizer o Teu santo nome. Que o Senhor abençoe as nossas vidas, que o Senhor fale aos nossos corações, pois sem Ti nós nada podemos fazer. Toma, Pai, as famílias da terra, ó Pai, as nações, ó Pai, o país, o Brasil. Ó Deus, vem com a Tua graça sobre nós e as Tuas misericórdias, ó Pai, que nós possamos nos voltar a Ti. No nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, queria convidar vocês a abrir a vossa Bíblia no livro de Mateus. Mateus, capítulo 6, do versículo 25 ao 34. Amém? Mateus, capítulo 6, do versículo 25 ao 34. Mateus capítulo 6, do versículo 25 ao 34. Vou estar lendo, acompanhe comigo aí das vossas casas, amém? Vamos ler a palavra de Deus. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Mas buscai, em algumas versões, buscai, pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e a todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia ao seu próprio mal. Irmãos, antes de iniciar a nossa reflexão, a nossa mensagem na palavra de Deus, é importante frisar que nós, como cristãos, como servos do Senhor, neste momento, que mais precisamos é de união. Eu sei que o povo da igreja a qual eu frequento está assistindo, assim como o povo de outras igrejas, denominações, mas nós somos o povo do Senhor, e essa união não pode deixar de acontecer.
né? No final, vocês vão entender por que eu estou falando sobre isso melhor. Na sua mente, por enquanto, união, né? A gente lê o texto de Mateus, capítulo 6, do versículo 25 ao 34, onde o tema desse texto na minha Bíblia está a ansiosa solicitude pela vida, né? Esse texto ele vai nos trazer pelo menos 3 pontos fundamentais e importantes para que nós venhamos pensar, repensar, refletir e pedir a graça de Deus sobre as nossas vidas, né? Esses 3 pontos eu já vou deixar para vocês aqui. O primeiro ponto, eu quero falar um pouco sobre ansiedade nesse momento de dificuldade. Eu quero falar com os irmãos sobre o cuidado de Deus com as nossas vidas. E eu quero falar com os irmãos sobre buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então a gente inicia o texto dizendo: por isso vos digo, não andeis ansiosos. Irmãos, basta a gente olhar para as notícias que são dadas pelas mídias, as informações que a gente colhe através das redes sociais. A gente está vivendo um momento de crise, um momento de pandemia, a ponto de ter que ficar muitas pessoas para ficar, a não ser aquelas que estão trabalhando em serviços essenciais, né, que não pode se parar, de ficar em casa, de se manter em quarentena. E a gente está vendo muitas coisas acontecendo, muitas empresas dando férias para seus funcionários, muitas pessoas, algumas pessoas até perdendo seus empregos, e acaba afetando um pouco a economia. Então, quando a gente liga a televisão, a gente só vê sobre Covid-19, só vê sobre coronavírus. Eu não sei você, mas você que é uma pessoa inteligente, faça uma autoanálise. Tem algumas emissoras, né, eu não vou ser antiético aqui de falar, que se você ficar vendo ela por alguns minutos, você fica louco. É só notícia ruim, e as notícias que são passadas, parece até que o mundo vai se acabar. E nós temos que ficar atentos com isso, porque isso acaba mexendo com o nosso emocional, né? Eu tenho visto nas redes sociais, não só aqui em Cariacica sede, mas em vários outros lugares. Eu tenho amigos no Rio de Janeiro, em São Paulo e por aí vai. E pessoas que falam: que saudade que eu estou da igreja, que saudade que eu estou de ir para a igreja, minha igreja está com as portas fechadas por enquanto. Mas só que eu fico a pensar que quando tinha culto, né? Quando tinha o culto de oração, culto de estudo, talvez muitos desses que estão com saudade hoje porque não podem estar, quando podia não estavam, não davam valor. E que a gente está vivendo um momento que tem que ser falado sobre esperança, sobre a mão de Deus agindo, mas nós também temos que falar sobre os cuidados que o cristão tem que ter nesse momento. E meu irmão, eu quero te falar, tome cuidado com a ansiedade. O que é ansiedade? Não andeis ansiosos. Ansiedade é um estado de agonia, inquietação. Ele mexe tanto com a área psíquica quanto com a área física, né? E traz vários transtornos. Então, meu irmão, quero te dizer, não fique ansioso. A vontade de Deus, se for da vontade de Deus, nós vamos passar por essa situação. Eu não estou falando apenas para pessoas que fazem parte de uma igreja ou que são cristãos, que seguem a Cristo, mas eu estou falando para todos, população ansiosos. A gente vê aqui no texto por 3 vezes a palavra ansiedade aparecendo no versículo 25, não andeis ansiosos. No versículo 27 também diz, olha só, qual de vós por ansioso? E no versículo 28 também fala, e por que andais, repetindo o que está lá no versículo 25, por que andais ansiosos? Eu quero te dizer, irmãos, busque a tua força no Senhor. O cristão nesse momento, eu tenho 3 palavras para te dar como armas, como ferramentas, para que você possa preencher esse momento que nós estamos vivendo, que é a palavra, a leitura da Bíblia,
o jejum e a oração, os 3 pilares que você não pode deixar de fazer na sua casa. Sabe, irmãos, esse momento é momento de juntar a sua família e fazer culto do lar, em ler a Bíblia, em orar. Não é momento de preguiça. A palavra já nos declara lá em Provérbios capítulo 6, versículo 6. Vai ter com a formiga o preguiçoso, não é momento de preguiça. A gente está, por enquanto, não podendo ir no templo, né? Na igreja, na denominação. Mas isso não quer dizer que a gente não vai deixar as coisas baixarem. Não, é nesse momento que você tem que orar mais. É nesse momento que você tem que jejuar mais. É nesse momento que você tem que estar com a palavra de Deus firmada no seu coração. Mas só que o que tem tomado os nossos pensamentos, deu uma parada aqui para você que está me ouvindo, talvez é a dívida que tem que pagar, a conta de água que vai chegar, o alimento, a farinha na panela que não tem. Irmãos, a gente tem 2 cenários de família, eu não posso ser hipócrita. Nós temos a família que tem uma boa condição financeira, que na sua casa não falta pão, não falta leite, não falta comida, os seus armários estão cheios. E por outro lado, a gente tem o outro cenário de família, que talvez não tem nem um pouco de farinha, talvez não tem mistura para fazer, e os seus filhos estão falando: mamãe, papai, eu estou com fome. E muitas vezes a gente viu nos noticiários essa outra família que eu estou falando, que está passando por necessidades, essa outra família está indo para as escolas para pegar a cesta básica, para ter o que comer dentro de casa, com as crianças. Então a gente não pode ser hipócrita. Tem pessoas que está sendo uma bênção ficar dentro de casa, porque tem tudo, mas tem pessoas que estão passando por dificuldades. E qual é o nosso papel de cristão? Largar a ansiedade de lado e ajudar essas pessoas. Parar de pensar um pouco somente em nós e pensar um pouco dessas pessoas. A nossa igreja, Igreja Graça e Glória, eu glorifico a Deus, que é uma igreja que procura ajudar o próximo, né? E não é só de fala, é com precisão, é quando precisa, com ação, né? E nós temos que fazer isso. Mas voltando sobre a ansiedade, cuidado, irmão. Furioso com o povo da fé, com os cristãos. E quando a gente fica ansioso, a gente começa a ter problemas emocionais, problemas físicos. E isso vai nos atrapalhando. E a gente vai se esquecendo da oração, se esquecendo daquilo que Deus já fez e daquilo que Ele pode fazer. Deixa eu te falar uma coisa. Para Deus, essa pandemia não é nada. Apenas com um sopro, esse vírus pode desaparecer. Então não vamos ter ansiedade. Não. Vamos ter oração, jejum e palavra de Deus. Vamos lutar para que a nossa mente não esteja fadada à derrota por esse cenário que estamos vivendo. Pelo contrário, vamos encorajar uns aos outros. Não é momento de guerra entre denominações, não. É momento de união, de um orar pelos outros, de um ajudar os outros. Eu me lembro do Sermão da Montanha, Sermão do Monte, lá no capítulo 5 de Mateus, se eu não me engano. Pacificadores, que fala sobre humildade, que fala sobre misericórdia, que fala sobre justiça. É isso que nós temos que buscar nesse momento. No versículo 30, olha o que a gente encontra. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Aqui a gente vê o nosso segundo ponto, cuidado de Deus. Deus sabe o que você precisa, meu irmão. Ele sabe o que você precisa muito mais do que eu e do que qualquer um outro ser humano, porque Deus ele é onipotente, onipresente e onisciente, e Ele sabe o que cada um está passando. Nós temos que entender que mesmo nesse estado de Deus, nós somos humanos, nós estamos em um lugar que é limitado ao tempo.
A gente tem o dia constituído por 24 horas, a gente tem o mês constituído por dias, a gente tem o ano constituído por meses e dias, e assim vai. A gente está preso ao tempo. Deus não, Ele é eterno. Antes que eu pense em falar algo, Ele já o sabe. E eu fico imaginando que mesmo nesse cuidado, o próprio Cristo nos diz que no mundo teremos aflições, mas a gente não pode perder o ânimo. Meu irmão, eu quero te encorajar nesse momento a ter ânimo no Senhor. Porque Ele tem cuidado de você, Ele vai cuidar de você. Nós não podemos perder do foco aquele que é Deus sobre as nossas vidas. Então Ele cuida de nós, Ele está nos assistindo, e não é uma coisa que está acontecendo só aqui no Brasil, é mundialmente. E o que eu quero te dizer, meu irmão, creia no cuidado de Deus. Ele está cuidando de você. A gente ouviu um louvor aqui no começo que diz: Deus está cuidando de mim nos detalhes. E se você tem um ser superior, um Deus tremendo, alguém que é maior do que tudo e do que todos, por que não buscar este Deus único e tremendo? Por que não ter esperança? Temos que ter esperança. A nossa esperança está no Senhor. Então, quando você abandonar a ansiedade, o que é a ansiedade? Muitas vezes é falta de fé, é falta de oração, é falta de busca, é mente vazia. Mente vazia é oficina de quem? Do diabo. Aquele que veio para matar, roubar e destruir. Ele está furioso com você. Ele quer destruir sua família, seu lar, mas só que você vai pisar na cabeça da serpente e do escorpião, não pela força que você tem, porque nós não somos nada, né? Nós não passamos de trapo de imundícia a nossa justiça, mas Deus, esse sim, é aquele que nos justifica. E aquele que, quando o inimigo vem para nos tentar derrubar, o seu brilho em nós resplandece e ele foge. Os anjos do Senhor acampam ao nosso redor, mas o inimigo ele está ao derredor, bramindo como leão, buscando uma brecha. Irmãos, essa palavra eu vos falo com muito amor por vocês, porque antes de falar com você, a palavra fala com o pregador, fala com a Atalaia, e ela falou comigo. Eu passei por um momento de ansiedade, irmãos, eu não vou mentir porque eu estou aqui na rede social, não, porque para trás de mim mentira. Deus trabalha com a verdade. Eu estou passando. Vou te contar um breve testemunho aqui, e eu sei que nisso o Senhor está cuidando de mim, está cuidando da minha esposa. A minha esposa, há pouco tempo agora, para quem é próximo de mim, sabe, a gente perdeu um filho, né? E a gente poderia ter ficado desesperado, poderia deixar a ansiedade tomar conta, mas a gente creu em Deus. Há pouco tempo agora eu sofri um joelho, e eu estou sem trabalhar, né? Essa crise foi cancelada no momento. Eu não sei o que muitos fazem. Dizer uma coisa: a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Eu não sou muito a favor desses pregadores da teologia da prosperidade, que se você estiver na igreja você vai estar bem o tempo todo, você vai ser feliz. Negativo, você vai passar por situações difíceis, isso é bom, porque o deserto é a escola de Deus, o deserto é pedagógico. Muitas vezes o deserto é tratamento e muitas vezes o deserto é crescimento. Eu não sei o que você está passando na sua vida, mas eu quero te dizer, Deus está cuidando de ti, Ele está cuidando de mim, Ele está cuidando de nós. E nós vamos vencer as nossas situações diárias. E nós também vemos aqui no versículo 33, e isso mexe comigo, porque eu já ouvi esse texto sendo pregado várias vezes por vários pastores diferentes.
E eu também busquei a Deus sobre esse texto e encontrei algo. Olha o que diz: buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Meu irmão, nesse momento, essa crise está atrapalhando um pouco o nosso emocional, está atrapalhando um pouco até o nosso corpo. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Crente, tocha viva nas mãos do Senhor Jesus. Aleluia. O que você está buscando? Nesse momento de dificuldade, eu me lembro do povo que foi perseguido. Nossos irmãos foram lançados para os leões comerem. Corpos de homens que foram colocados como tochas vivas nas ruas. Eu me lembro dos açoites. Lembro de Paulo e Silas na prisão, louvando. Os apóstolos de Jesus Cristo, as mortes terríveis que tiveram, de Pedro a todos os outros. Jesus pedindo, se for possível, Senhor, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. O que você está buscando nesse momento? Eu te aconselho a buscar o Senhor. Só o Senhor é Deus. Elias proclamou isso. Só o Senhor é Deus. Eu me lembro de Moisés que disse: sem a presença da tua glória eu não subirei. Eu me lembro de Moisés que se achou incapacitado para fazer a obra de Deus, para conduzir o povo. E Deus falou para ele: eu sou. Eu sou. E ele é tudo. Eu sou a cura, ele. Eu sou aquele que estou olhando por ti, ele. Eu sou o Deus da salvação e o Deus dos exércitos, ele. Meu Jesus está como advogado, mas ele vai voltar um dia como juiz. O que nós temos buscado? Nossos próprios interesses nesse momento. Tem comida para mim dentro de casa, está ótimo. E meu irmão que está com fome? Mas meu irmão que está com fome, fale. Aprenda a falar. Nós não temos bola de cristal para saber quem está passando necessidade, quem não está passando. Eu falo isso sempre. Mas a ajuda vem de Deus. E Deus usa seus servos para ajudar o próximo. E esse é o momento que Deus está olhando para corações. Corações piedosos. Meu pastor ama usar essa palavra, o PR Guerra. Piedade. Estamos em um tempo que precisamos de homens piedosos. Esses dias eu vi uma loucura na internet, irmãos. Eu tenho que aproveitar que eu estou pregando e falar as coisas que a gente vai vendo. Eu vi uma loucura na internet, um homem pregando a palavra de Deus com uma cobra, uma serpente no pescoço. E ele dançava, e ele, enquanto ele estava cantando, estava fazendo o gesto que ia morder ele, né? Que ia dar o bote. E chegou uma hora que a serpente foi subindo, e ali, um louco. A serpente foi e dele uma bela mordida na orelha dele. Aí o vídeo vai passando e no final aquele homem foi envergonhado, ele vai saindo com sangue no seu rosto, eles vão tirando ele porque o veneno da cobra atingiu ele. E o culto estava sendo relacionado ao quê? Que nenhuma serpente, o veneno da serpente não pode contra o servo de Deus. Mas fazer uma loucura dessa de botar uma cobra no pescoço? Não! É tempo de homens piedosos. Talvez que falam pouco, mas fazem muito.
Eu não preciso de ficar desafiando a Deus não para provar que eu tenho poder, autoridade, porque eu não tenho nada. Nós somos apenas atalaias, pregadores do evangelho nas mãos do Senhor. Ele usa quem quer, na hora que quer. Uma mula falou com um homem chamado Balaão, vocês lembram? Está na Bíblia. Esse é o Deus que a gente serve. Corvos levaram alimento para o profeta se alimentar. O mar foi aberto. E quantos outros milagres a gente vê? A mulher curada. O surdo que voltou a ouvir. Quantos outros milagres? Vai lá no livro de Lucas, o médico, que você vai ver muitos milagres. E é esse Deus que a gente serve. E tem muitos homens que nesse momento não podem agir com loucura, meu irmão. Por enquanto, não abra a sua igreja. Vamos seguir o que o governo está falando. Que Deus abençoe o nosso governador. Que Deus abençoe o nosso presidente, sem partidarismo. Sabe? A gente tem que orar pelos nossos líderes. Que Deus os dê sabedoria. Mas Deus é o primeiro que a gente tem que ser nesse momento. Abre a sua Bíblia aí comigo, por favor. Em Crônicas. Versículo 14. Abre aí para mim, por favor. Segunda Crônica, versículo 14. Olha o que diz. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei os pecados e sararei a terra. Entregadores de açaí e pizza, tá? Não ligue. Faz um pouquinho de barulho mesmo. Não sei se saiu aí no áudio, mas aqui o barulho foi estrondante. Mas vamos lá. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, Jesus, Deus, se humilhar, os humilhados serão exaltados. E orar, e me buscar, que é o tema que a gente está, o tópico que a gente está, buscar o reino de Deus e a sua justiça, hein? Olha como é que uma coisa se encaixa com a outra. Eu os ouvirei dos altos céus e se converter dos seus maus caminhos. Tem que ter conversão também. Conversão é arrependimento de pecado. Se eu roubava, eu não roubo mais. Se eu mentir, eu não minto mais. Se eu me prostituir, eu não me prostituo mais. E uma série de outras coisas. Então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. A gente está precisando, Deus, que o Senhor sare a nossa terra. Mas cabe a nós buscar aquele que pode fazer todas as coisas. É tempo de buscar. É tempo de buscar o reino de Deus e a sua justiça. Eu achava que o reino de Deus e a justiça era somente ir na igreja, mas não é somente isso. A gente está no momento que a gente não está podendo ir no templo. O reino de Deus e a sua justiça. Amar ao próximo é buscar o reino de Deus e a sua justiça. Essa live aqui é feita de amor por pregar o evangelho a tantos que estão sofrendo, que estão com ansiedade. Lute, ore, vença. Nós somos mais que vencedores em Jesus. O reino de Deus e sua justiça é união, que daqui a pouco a gente vai falar um pouco, como eu falei lá no começo, guarde essa palavra união. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça é oração, é crer na palavra de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça é entender que o inimigo vem e vem furioso. Mas nós temos um Deus ao qual nós somos tão preciosos aos seus olhos que ai de quem tocar na sua preciosidade. Eu quero te dizer que você é precioso, não importa o pecado que você tem cometido, a vida que você tem levado, você é precioso aos olhos do Pai.
Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Eu não sei qual tipo de informação a gente vai ter amanhã sobre o Covid-19. Infelizmente, hoje houve o primeiro óbito, né? Aqui no estado do Espírito Santo, no Hospital Jaime Santos Neves. Mas a gente não vai perder a esperança não, que Deus conforte essa família que perdeu seu ente querido. Nós vamos continuar lutando, nós vamos continuar fazendo o que os especialistas falam, mas em primeiro lugar nós vamos buscar o reino de Deus em casa. Ei, eu quero te fazer um convite. Que saudade que eu tô dos irmãos que chamam os outros para orar de madrugada, que fazem o propósito, hoje todo mundo vai acordar 3 horas, nós vamos orar por tal propósito. Dos irmãos que fazem propósito. Se quiser me chamar, pode me chamar, eu vou participar. Se for orar de madrugada, nós vamos acordar 3 horas para orar. Jejuar, meu irmão, você não precisa jejuar todo dia. Se quiser jejuar todo dia, amém. Alguns conseguem, outros não. Mas jejue durante a semana sobre a sua vida espiritual, que o inimigo está doido para te ver caído. Jejue. Para me finalizar a minha ministração, eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia em Filipenses. Filipenses capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 ao 3. Filipenses capítulo 2, do versículo 1 ao 3. Olha o que diz. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos, de alma, tendo o mesmo sentimento, não façais nada façais por partidarismo ou vanglória, você não é nada, Deus é tudo, e te faz uma preciosidade. Sem partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. E eu me lembro daquele texto que diz: quem quer ser grande, que seja servo. União. Eu glorifico a Deus por estar em uma igreja unida. A minha sogra está aqui participando comigo da live, uma pessoa a qual tem muito carinho, ela está aqui com a Bíblia na mão, lendo a palavra junto comigo, né? E ela também está numa igreja que as pessoas são unidas. Se um precisa, está lá. E minha igreja, eu posso dizer isso também, é unida. E nós vamos voltar para dentro dela no nome de Jesus. E meu irmão, eu quero te convidar, venha fazer parte do reino de Deus. Venha aprender sobre verdadeiramente união e comunhão, assim como em várias outras igrejas. Eu não quero dizer que a nossa igreja é perfeita, porque não é. Todas as igrejas precisam de Cristo. Cristo está onde a palavra dele está. Cristo está onde não existe arrogância e soberba. Deus ama os humildes e se afasta dos soberbos. Eu tenho que melhorar muito na minha área de humildade, na minha área de servidão. Você também. Mas nós podemos, unidos em comunhão. Nós não estamos lá dentro do templo, mas nós já estamos fazendo. Mas você, a partir de hoje, ore a Deus no seu lar. Busque a Deus no seu lar. Creia no cuidado de Deus no seu lar. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E quando a gente busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vêm. Eu agradeço a todos que estão participando comigo dessa live, que receberam essa palavra.
ela falou muito comigo, espero que tenha falado com os senhores. E é isso, irmãos. Completai a minha alegria, versículo 2 de Filipenses, de modo que penseis a mesma coisa. O que a gente tem que pensar? Em Deus, na glória de Deus, em acreditar que Ele vai fazer um milagre para o nosso país e para o nosso... Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Eu glorifico a Deus, porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Eu me lembro de um texto que está lá em Romanos, tem até uma canção sobre ele que diz: nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem potestades, coisas do presente, nem do porvir, poderão me separar de ti e do teu imenso amor. Nem altura, nem profundidade, temporais, tempestades, espada, perigo, fome, nem dor, me afastarão de ti, Senhor. Nada disso poderá me afastar de ti. Então, meus irmãos, eu quero orar com você agora nesse momento. Eu vou deixar um louvor de fundo aqui passando e agora é o momento da gente orar. Amém? Vamos orar agora, no nome de Jesus. Vou abaixar o áudio aqui. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, nesse momento eu quero te pedir obrigado pela tua palavra. Ó Deus, cura a minha vida, Pai, da situação que estou passando. Muito obrigado pela minha esposa, que hoje está completando mais um ano de vida. Que o Senhor dê a ela muita graça, muita saúde, muita paz. Nesse momento eu quero orar pelo mundo, Pai, pelo país, pelos outros países que estão acometidos dessa crise. Deus, haja com providência, o Senhor é o Deus da providência. Nós cremos na presença da Tua glória em nossos lares. Nos livra, Pai, das mãos dos inimigos, nos livra da mão de Satanás. Não deixa, Pai, que divórcios aconteçam. Não deixa, Pai, que o inimigo haja nessa família, Pai, e traga tristeza, e traga ansiedade, e traga, ó Pai, mal-estar entre ambos a ponto de haver separação. Não deixe que esses filhos vão para o mundo das drogas. Não deixe, ó Pai, que hajam filhos desobedientes, mas que obedeçam seu pai e sua mãe. Deus, no nome de Jesus, eu quero te pedir muito obrigado pelo fôlego de vida. Tu és Deus e nós sabemos muito bem. Abençoa a igreja Graça e Glória. Abençoa as igrejas, ó Pai, presbiterianas, as igrejas, ó Pai, Assembleias de Deus, as batistas. Deus, toma, Pai, os teus rebanhos nas suas mãos. Ó Deus, para que não haja soberba, arrogância, que acabe com isso. Os profetas, ó Pai, loucos, ó Pai, como eu disse na palavra, que colocam cobra no pescoço para pregar, desafiando o Senhor. Os profetas da teologia da prosperidade, os profetas do eu determino. A gente não determina nada, quem determina é o Senhor. É através do Senhor, ó Pai, que as coisas acontecem. O nosso papel é de servidão, de simplicidade. Ó Deus, no nome de Jesus, toma, Pai, as igrejas de Cariacica, abençoe os rebanhos, para que as pessoas não venham, ó Pai, sair, ó Pai, dos teus rebanhos, e que se sair, ó Pai, não venha ficar fora, ó Pai, porque não devemos deixar de congregar, ó Pai, como era de costume, que nós possamos congregar, que logo, logo nós possamos voltar para dentro da igreja. Abençoa o meu pastor, ó Pai, que tem orado pelo rebanho, pastor Guerra, dê a ele força, saúde, sabedoria. Abençoa sua esposa Vanessa, ó Pai, que é uma soldado, ó Pai, ao lado do teu filho, ó Pai. Abençoa os presbíteros da igreja, ó Pai, os presbíteros, a minha vida, a vida do presbítero Gleidson, ó Pai, a vida da minha irmã Brenda, sua esposa, a vida da minha esposa Larissa, que está comigo nesse propósito, que nós possamos ser aqueles que vão, Arão e U, ó Pai, que vão estar do lado do nosso pastor, ó Pai. Abençoa também os nossos diáconos, o diácono Natanael, um homem de Deus, o diácono Samuel, homens, ó Pai, que têm lutado, ó Pai, pela obra de Deus, suas famílias. Abençoa os obreiros, ó Pai, da casa do Senhor, as suas famílias. Dê a eles, ó Pai, força e ousadia. Que nesse momento nós possamos fazer culto do lar. Que nós possamos, ó Pai, acordar de madrugada para orar.
Que as igrejas venham fazer propósito de oração, propósito de renúncia, propósito, ó Pai, de buscar ao Senhor, jejum, oração, no nome de Jesus, ó Pai. Cura a minha vida, que logo eu possa voltar para o meu emprego, ó Pai, o meu emprego que me acolheu, ó Pai, onde eu tive uma oportunidade do governo do estado de trabalhar. E ó Pai, estou aqui passando por essa situação, mas eu creio que logo estarei de volta. O Senhor, ó Pai, vai me abençoar com o meu emprego, eu creio, ó Pai. Ó Deus, eu me lembro, ó Pai, daquele homem, ó Pai, o Cleito Queiroz, um homem que canta louvores na tua obra. Ele nasceu cego e hoje ele já é um homem de idade. Ele toca violão, ele toca teclado, ele toca bateria, ele toca muito bem, ele canta muito bem, ele adora na casa do Senhor, e eu vejo naquele homem muita humildade. Ele diz, ó Pai, no seu testemunho, uma igreja em outro país, e os pastores que estavam com ele falavam para ele sobre o local que estavam, que era um local de uma jardinagem muito bonita, era um local muito agradável. E aí o Cleito não podia ver, ele diz, eu não podia ver. Mas só que ele fala que se não for nessa vida o Senhor curar ele, na vida vindoura ele contemplará a glória do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele verá com o corpo glorificado. E eu vejo muita humildade nesse homem, Pai, porque muitas vezes a gente passa por menos coisa, a gente sente uma dor de cabeça, a gente sente uma dor na perna, uma enfermidade. Que nós não venhamos ser hipócritas de abandonar o Senhor por qualquer coisa, mas que possamos nos manter firmes na Tua presença. Toma estado do Espírito Santo, toma o nosso governador Casa Grande, toma o nosso prefeito Juninho, ó Pai. Toma, Pai, todas as autoridades, vereadores constituídos, ó Pai. Nós temos um vereador aqui de Cariacica, o Hélito. Toma a vida dele nas suas mãos. Eu quero te agradecer por tudo e eu te glorifico. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sobre todos é o que eu desejo, e eu espero que Deus os abençoe nessa semana. Amém? Deus abençoe. Vou continuar ouvindo o louvor. Deus é muito bom. Deus é bom. Totalmente. Novamente estou aqui em tua presença, pois eu preciso de ti desesperadamente. Abraça-me, Senhor, pois eu preciso de ti. Sem a presença de tua glória, não poderei prosseguir. Envolve-me, Senhor, preciso tanto de ti. Sem a presença de tua glória, não poderei prosseguir. Jesus, seu nome é Jesus, seu nome é Jesus. Manifestada na carne.
Abraço a todos. Valeu!